Você sabia que a cada 15 minutos uma pessoa é infectada pelo vírus HIV no Brasil e que a AIDS mata pelo menos 15 mil pessoas por ano no país? Para ampliar as ações de prevenção e enfrentamento do HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, foi sancionada recentemente a lei que institui a campanha Dezembro Vermelho. Cerca de 830 mil pessoas vivem com HIV/AIDS no Brasil. Aqui em Sorriso, segundo o balanço do SAI, Serviço de Atendimento Especializado, são aproximadamente 350 pessoas, entre elas gestantes, crianças e um recém-nascido. Quem está aqui no estúdio é a coordenadora do SAI, a enfermeira Clarice Nerick, e o farmacêutico bioquímico Júnior Abrantes. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Muito bom recebê-los aqui. Bom dia, satisfação estar contigo aqui, Ângela. Clarice, segundo um balanço do SAI, aproximadamente 30 novos casos de HIV/AIDS foram registrados este ano aqui em Sorriso, totalizando aí aproximadamente 350 pacientes. São mais homens ou mulheres? Esses casos novos que a gente está notificando, atualmente tem mais homens fazendo a notificação, mas o número de mulheres aumentou bastante. Qual é o perfil desses pacientes? Antigamente, a gente falava na década de 80, 90, tinha aquele perfil mais de... o grupo de risco que a gente chamava antigamente, né, nessas décadas, que era o homossexual, os drogados que usavam as drogas injetáveis, né, e também hemofílicos. Hoje, atualmente, são heterossexuais. Bastante aumentou, principalmente mulheres. E a idade? A idade agora, a gente está pegando nos jovens de 15 a 24 anos, aumentou bastante esses jovens. Como você analisa esses números, Júnior? Então, Ângela, aquilo que a nossa colega comentou, mudou, houve uma mudança das últimas décadas, na última década principalmente, né? Houve uma mudança no perfil desses casos, né? Então nós tínhamos mais usuários de drogas injetáveis, heroína principalmente. Era uma doença que estava mais limitada aos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo. Hemofílicos, ou seja, são pessoas que necessitam receber transfusão de algum hemodderivado, ou seja, algum componente sanguíneo. Então, o rigor na triagem dos doadores e os exames que eram feitos, então, às vezes não pegava o vírus nos doadores, e com isso havia uma transmissão para quem necessitava receber. Os homossexuais também, sempre foi um grupo, né, onde se tem uma incidência maior, mas houve uma mudança no perfil. Então nós temos o que nós chamamos de pauperização da doença, ou seja, está disseminado por todas as classes, e a pauperização seria nas classes sociais mais baixas, uma renda monetária mais baixa. E a heterossexualização, ou seja, não tem mais hoje, se pegarmos a estatística, o maior número realmente entre homossexuais e homens que faz sexo com outros homens, tá? Mas tem aumentado também o número em mulheres. A faixa etária, essa principalmente dos 15 aos 24, eu atribuo um pouco a desconhecimento, tá, da doença, e essa é a geração que não viveu o pavor dos anos 80, quando se descobriu a AIDS, os anos 90, tratamento praticamente não existia, ou muito pouco, era uma ou duas drogas que existia. Então, essa geração ela não viveu, ela não viu mortes do Cazuza, né, na década de 90, muito famoso, sociólogo Betinho, dentre outros artistas famosos. Então, ninguém se escuta mais quase falar sobre isso, né? Então, eu atribuo um pouco a isso. Estão mais descuidados, não tem essa preocupação, né? Exatamente. E esse número de pessoas portadoras do HIV/AIDS é muito maior em Sorriso, porque nem todos precisam exatamente procurarem o SAI aqui de Sorriso. Eles podem procurar de outras cidades, né? Também, né? Aí seria já quando ele já tem um conhecimento, então ele procura o serviço que para ele fique melhor, para ele acompanhar, né? Mas
Um pouco do problema hoje é o do desconhecimento. Muitas pessoas têm, é portadora do vírus e não sabem. Por isso a necessidade de se fazer o teste para conhecer. E nesse levantamento que você fez ali no SAI, aparecem gestantes, crianças e até um recém-nascido. Quando a mãe estava gestante, ela fez o pré-natal normal, ela não tinha o vírus. Mas quando ela estava com o bebê 1 mês de vida, ela contraiu o vírus durante o esposo, né, o companheiro, uma traição, e ela não sabia e continuou amamentando o bebê. Quando ela foi fazer o outro pré-natal, que agora ela está gestante, ela descobriu o vírus. Foi fazer, no filho também estava. E o companheiro também, os 3 que estão convivendo com o vírus. E como é feito o trabalho com essas gestantes para que os bebês não sejam contaminados? Então, essas gestantes elas são acompanhadas rotineiramente por consultas médicas e exames, tá? Então, elas devem tomar, elas são acompanhadas tomando o medicamento. O parto ele deve obrigatoriamente ser feito de cesariana, então o parto já é pré-agendado no hospital de referência, no caso aqui o hospital regional, ou também pode ser em serviço particular, mas ele deve ser cesárea, para evitar o contato do bebê com as secreções e o sangue materno, tá? A gestante, ela leva já, durante o parto, ela leva um kit, que é composto por um xarope para o bebê, e injeções para passar na corrente sanguínea, ou seja, injetável, durante o parto. Então, com isso, tem-se uma taxa de transmissão que chega a 0, praticamente, né? Algumas ainda há uma transmissão. Lembrando que essa mãe não pode amamentar no pós-parto, tá? Então, ela recebe, vem do programa do governo federal, um leite para que ela dê ao bebê e ela não amamente, porque é uma via de transmissão importante a amamentação. Como nós estamos no mês de dezembro, que é um mês aí de campanhas alusivas a esse tema, que é o HIV/AIDS, aqui em Sorriso, o SAI realizou testes rápidos para a população. Quem não pôde participar nesses dias, pode procurar o serviço? Pode estar procurando o SAI nesse mês todo de dezembro, que a gente vai estar fazendo os testes rápidos. Como que funciona esse teste rápido? É muito rápido, Ângela, rápido e simples, né? A gente vai usar uma gota de sangue só do usuário, da pessoa que nos procurar. Tem um kit seguro, estéril, não é reusado, ele vem para o uso único e exclusivo a cada pessoa, então usou, é descartado, né? E 100% confiáveis, são testes credenciados e autorizados pelo Ministério da Saúde, pela Agência de Vigilância Sanitária Nacional. Então, rapidamente, a gente vai usar uma gotinha de sangue só do usuário e ele vai ter o resultado disponível em torno de 15 a 20 minutos. E, Clarice, esse resultado, sendo positivo, como que é passado para o paciente? Isso, já tem uma equipe multidisciplinar que a gente atende. A gente tem preferência estar sempre junto à equipe. Quando não dá, a gente faz só o enfermeiro ou o assistente social. Mas a gente tenta sempre colocar o psicólogo junto com a gente para fazer o atendimento. Claro que é difícil para ele receber, né? Primeiro é a negação deles. Todo momento eles falam em morte, acham que vai morrer. Mas a gente faz um trabalho bem bacana, bem legal. E eles se conscientizam. Depois é agendado consulta com a doutora. É pedido mais exames laboratoriais. E logo no início ele já começa a tomar medicação. Diferente que antigamente esperava abaixar bastante a imunidade, abaixo talvez de até de 350, né? O CD4, que é a célula de defesa, para iniciar o tratamento. Hoje já é tudo mais rápido. E qual é a diferença entre HIV e AIDS? Então, existem alguns critérios. O HIV, ou seja, o soro positivo, é aquele usuário que fez um teste e o teste dele deu positivo. Esse é um HIV. Ele está saudável? Aparentemente saudável. Quando que ele é considerado aidético? A AIDS, na verdade, o SIDA, já é uma fase avançada do portador do HIV. Então agora ele passa a ser chamado aidético porque ele está doente. Então tem alguns critérios. Primeiro a questão dos sintomas, né? Perda de peso, tosse seca, emagrecimento é muito comum no paciente aidético. A presença de doenças oportunistas, são as micoses, às vezes tuberculose. Vive doente, né? Ele vive doente, é uma febre persistente que, né, praticamente não passa.
E aí alguns exames laboratoriais. A gente vai fazer o CD4 dele, que é as principais células de defesa, geralmente está abaixo de 350. Nós temos pacientes em situação que chegou com 20, 19, esse paciente está com quase zero de imunidade. A boca cheia de micose, né, a monelíase, e por aí vai. Perda de peso, diarreia, queda de cabelo. Esse é um paciente Esse é um aidético. paciente aidético, é o Ele tava quadro saudável, característico. tinha o HIV. Isso, ele tem quando ele não tem algum desses sintomas e tem um CD4, uma taxa de CD4 acima de 350, geralmente ele consegue conviver sem adoecer. Então, quando essa defesa cai, esse número de linfócito cai, é quando ele começa a apresentar aquele quadro característico da AIDS. Né? E por isso que se a doença não for tratada, ela mata. Exatamente. Eu estava dando uma olhada na estatística, nas últimas 3 décadas, 25 milhões de pessoas morreram por AIDS no mundo. É muita gente. O ano passado, 1 milhão de pessoas morreu no mundo. Por isso que tem que fazer o tratamento correto. Exatamente. Né? Isso, como a Clarice também falou anteriormente, antigamente havia alguns critérios que tratavam só o paciente aidético, não o paciente portador. Ou Esperava seja, a pessoa ficar doente. Esperava, ele tinha que adoecer para receber o tratamento. O que a gente tem com isso? Algumas doenças oportunistas que se instalam podem deixar sequela. Então esse paciente pode ficar com sequela irreversível devido a um tratamento que retardou para começar. Então hoje a diretriz do Ministério da Saúde é soro positivo, quer tomar medicamento, está disponível e é aconselhável tomar, porque ele não vai adoecer. Porque mais cedo ou mais tarde, se não tomar, ele vai adoecer. E o SAI faz essa distribuição dos medicamentos, que são, e esses medicamentos são distribuídos apenas pelo Ministério da Saúde. Então, todos que são pacientes, eles têm que ser cadastrados. Todos. Que os medicamentos eles vêm do Ministério da Saúde, né? Vem a Cuiabá, que é a central, e distribui para os SAIs, no estado. E o SAI distribui direto a esse paciente. Então, para isso, ele tem que estar cadastrado. Tem que passar por consulta médica regular, ele tem que passar por exames complementares para daí avaliar o fígado dele, o rim dele, para saber como que estão os medicamentos. E as formas de transmissão da doença ainda são desconhecidas pelas pessoas? Ainda se tem algumas dúvidas com relação a isso? Eu acho que se nós passarmos um formulário aí para a população em geral, a gente vai se surpreender. Por incrível que pareça, muita gente ainda tem desconhecimento em relação às formas de transmissão, né? Quais? Então, nós temos a principal hoje, eu diria, que é a relação sexual desprotegida, né? Então, é a principal via de transmissão. Aleitamento materno, lógico, a mãe soropositiva que não saiba que é soropositiva e transmite durante a amamentação, ou se foi responsável, lógico. Nós temos profissionais que trabalham, laboratoristas, né, que lidam com o sangue e seus hemoderivados, né? Então há o risco de se contaminar durante o trabalho. Os principais, transfusão sanguínea praticamente hoje não existe. Pode ser, a gente não pode dizer nunca em medicina, em ciência no geral, né? Mas o rigor com que é realizado os exames laboratoriais em bolsas de sangue de doador, ou seja, aquele sangue que vai ser utilizado em paciente, é muito grande hoje. Os exames avançaram muito, então essa possibilidade eu diria que é muito remota, mas ainda pode acontecer. E quanto tempo leva a doença para se manifestar no organismo? Então, após o contágio, ou seja, a contaminação, a gente tem média de 2 a 15 anos. Então tem pessoas que é num tempo relativamente curto, tem outras que é num tempo relativamente longo, né? Então, se considerarmos até 15 anos, depois do contágio, é um tempo considerável, né? Sim. Mas vai variar muito de pessoa para pessoa, o estado imunológico dela, a cepa, ou seja, que tipo, qual foi o vírus, porque o vírus eles têm algumas particularidades, não é um vírus. É um vírus, aqui no Brasil nós temos o tipo 1, né? Na África tem um outro tipo. Mas dentro do mesmo vírus você tem algumas alterações ou algumas diferenças entre eles. E o casal soropositivo pode ter filhos? Pode, nós temos alguns casais no SAI, inclusive temos paciente grávida no momento. Né? Se esse casal for bem acompanhado, carga viral indetectável, tomando o medicamento certinho, seguindo as orientações da médica, fazendo parto cesáreo, como eu falei, levando o kit para o hospital para usar durante o parto, o bebê toma nos 28 dias seguintes.
E, lógico, não amamentando, é possível tranquilamente. E a expectativa de vida de quem é portador do vírus é a mesma de quem não tem? Se tratado, eu diria que não há praticamente diferença, é só tratar. O coquetel, ele dá muitos efeitos colaterais? Varia um pouco também, de pessoa a pessoa, mas para quem está iniciando hoje, o ano passado, na verdade 2015, mas foi começado o ano passado, surgiu uma droga nova aí, que ela é bem menor os efeitos colaterais. Nós não temos tido reclamação dos iniciantes, não. Júnior, o SAI também realiza testes de outras doenças, né? Além do HIV/AIDS. Isso. Assim, a rotina do município paciente vai, usuário, consulta na unidade de saúde, um postinho, qualquer que seja, né? Então, o médico pode pedir vários exames. Se tiver HIV ou de sífilis, ele obrigatoriamente tem que passar pelo SAI. É uma forma que tende, uma vez dado positivo, a gente já ter esse usuário e aí a partir daí já acompanhá-lo, né? Mas procurando a unidade, não, sem necessariamente alguma outra unidade de saúde, a gente tem autonomia no SAI para liberar 4 exames: HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, tá? Então, se a pessoa ela tem curiosidade em saber se é portadora do HIV ou de algumas dessas hepatites e sífilis, pode procurar diretamente a unidade, não há necessidade de ir no posto de saúde, né? Certinho, total sigilo lá também. Tranquilo, tem garantia, ele tem assegurado por lei o sigilo do seu resultado. Então, ele vai receber o medicamento, vai ser acompanhado por toda uma equipe e mantido o sigilo. Há uma lei que o protege. Para encerrar nossa entrevista, Clarice, vamos reforçar então o endereço do SAI, né, para que as pessoas procurem o atendimento que é feito lá. Isso. O nosso SAI fica ao lado do UPA, na Avenida Porto Alegre, esquina com a Avenida Brasil, no prédio, né? E o telefone é 3544-0437 e pode estar procurando a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17. Tá certo, então. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada a você. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar contribuindo com essas informações tão importantes. Certinho, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. E a gente faz um rápido intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. Até já! Na Eletromóveis Sorriso, você pode renovar os móveis da sua casa e deixar os ambientes mais agradáveis e sofisticados. Linha completa de estofados, tapetes, salas de jantar, jogos de quarto adulto e infantil, cozinhas e aparadores. Móveis com qualidade você só encontra aqui. Eletromóveis Sorriso, Avenida Natalino João Briscancin, 549, fone 3544-2094. Quer reduzir medidas? Perder gordura localizada? Então conheça as massagens mais eficazes com a Maria Esteticista. Massagem modeladora, massagem relaxante, drenagem linfática, pré e pós-operatório, limpeza de pele. Ligue agora e agende sua avaliação pelo telefone 996370954. A Maria Esteticista atende no Centro de Beleza Mariás, na Perimetral Sudoeste, 2880, Bela Vista. Cia do Café, ambiente agradável e produtos feitos com amor. Aqui você encontra tortas, bolos, salgados, sobremesas e muito mais. Aceitamos encomendas para aniversários, casamentos e coffee break. A Cia do Café conta ainda com salão de festas. Cia do Café, na Avenida Brescancin, no centro. Telefone 3545-0997.